Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas na Arcserve e neste momento damos início a mais um de nossos webcasts. Dando início ao conteúdo de hoje, neste webcast especificamente não iremos falar sobre outros temas como geralmente fazemos, né? Nós costumamos intercalar um webcast sobre um tema específico, como utilizar a nuvem para os seus backups, 10 razões para abandonar a fita, coisas do gênero. E entre esses webcasts temáticos, nós sempre separamos também alguns meses para apresentar a nossa solução àqueles clientes que não a conhecem. Então hoje, o objetivo desse webcast é realmente fazer um overview de todas as capacidades, né, todos os benefícios que as soluções Arcserve podem agregar para a sua empresa. Antes de dar início a esse assunto, gostaria de iniciar apenas com uma rápida introdução sobre a Arcserve para aqueles que não nos conhecem. A Arcserve é uma empresa global 100% focada em soluções de software para gestão de backups e recuperação de dados, replicação e continuidade de negócios. Então nós estamos no mercado já há muito tempo. Até o ano passado nós éramos uma subdivisão da CA Technologies, porém já desde agosto nós passamos a ser uma empresa independente, sem qualquer vínculo com a CA. E essa autonomia nos deu uma capacidade de investimento e um foco muito maior para trazer ao mercado cada vez mais soluções completas, competitivas, que realmente possam auxiliar nossos clientes com os seus desafios voltados à proteção de dados. O nosso portfólio hoje ele é composto basicamente de duas ferramentas principais. A primeira delas é o Arcserve Backup, uma solução que está conosco já há mais de 20 anos e que inclusive originou o nome da companhia e que foi desenvolvido originalmente pela Cheyenne Software lá em 1990. Ele é uma solução bastante competente e comprovada, sendo utilizado por mais de 40 mil clientes em todo o mundo, e que tem entre as suas funcionalidades o suporte a armazenamento em disco, armazenamento em fita, armazenamento em nuvem e é capaz de proteger dados nas principais plataformas de sistema operacional presentes hoje no mercado, incluindo Windows, Linux e Unix. Porém, o Arcserve Backup, apesar de ser ainda uma ferramenta relevante, ele é uma ferramenta de backup tradicional. Isso significa que ele trabalha ainda muito focado num conceito de backup em fita, no conceito de manter agentes instalados em cada servidor, selecionar ali alguns dados daquele servidor para realizar o backup, enfim, um backup convencional, um backup como se fazia 10, 20 anos atrás. Só que essa realidade, hoje, ela não se adequa à necessidade da maior parte das empresas, que possuem cada vez mais um volume maior de informações a serem protegidos, que possuem entre os seus servidores um amplo número de máquinas virtuais, que exigem uma proteção, uma abordagem diferenciada, sem a necessidade de ficar instalando agente ou selecionando dados, o que acaba sendo complexo nesse tipo de ambiente. E tudo isso, com uma solução tradicional, acaba sendo muito difícil de entregar, especialmente do ponto de vista de janela, de backup e inclusive algumas funcionalidades que hoje se fazem necessárias, que alguns anos atrás eram impensáveis. Então, pensando em tudo isso, além de manter o Arcserve Backup em nosso portfólio para aqueles clientes que ainda continuem fazendo backup em fita, um backup mais tradicional, nós trouxemos para o mercado a nossa próxima geração de soluções, que é baseada
no Arcserve Unified Data Protection, ou Arcserve UDP. O Arcserve UDP ele unifica não apenas funcionalidades de backup, mas também replicação e alta disponibilidade, entregando isso através de uma tecnologia mais moderna e muito mais eficiente, pensada para essa realidade que nós estamos vivendo. Então, esse dinamismo, esse volume de dados cada vez maior e essas janelas de backup cada vez mais exigentes. Por que então a Arcserve é relevante? Por que nós somos importantes? Por que é importante fazer a proteção de seus dados? Porque, infelizmente, os desastres eles são muito mais comuns do que nós pensamos. Aí, geralmente, quando se fala em desastre, a primeira coisa que vem à nossa mente são desastres naturais. É inevitável você pensar, ao ouvir a palavra desastre, em um terremoto, em um vulcão, em um furacão, um tornado, desastres naturais de larga escala. Mas aqui no Brasil nós não temos esse tipo de desastre. Nossos desastres são referentes a enchente, na época de chuvas, deslizamento de terra, ou então fatores muito específicos, como o ocorrido recentemente lá em Mariana. Coisas que dificilmente se repetem e que afetam um percentual muito pequeno das empresas. Tanto é que um estudo realizado por uma consultoria internacional entre empresas do mundo inteiro, inclusive empresas brasileiras, mostrou que entre as empresas brasileiras que participaram dessa pesquisa, apenas 3% dos incidentes de perda de dados foram causados por desastres naturais ao longo do ano de 2014. Então, esse tipo de desastre, esse tipo de causa para perda de dados, ela não é muito relevante no nosso cenário, na nossa realidade realmente. O que chama mais atenção entre os fatores apontados por esses clientes que perderam dados é justamente a falha de hardware, que foi a causa mais comum. Ou seja, algum equipamento que apresentou um problema, apresentou uma falha, por mais que houvesse ali algum grau de redundância, ainda assim isso não foi suficiente, fazendo com que dados fossem perdidos. E outro número que chama muito a atenção nesse estudo é que para 60% dos clientes que escolheram ali a causa de sua perda de dados, também foi selecionada a questão da perda no fornecimento de energia elétrica ou de problemas no fornecimento de energia elétrica, como oscilações, picos, etc. Então é muito fácil traçar, inclusive, um paralelo entre esses dois pontos. Uma falha no fornecimento de energia elétrica faz com que a energia fique indisponível por um tempo superior ao que os seus no-breaks foram provisionados para atender, e aí um storage, um servidor é desligado abruptamente, causando posteriormente uma falha de hardware. Ou mesmo a energia fica indisponível e aí ao voltar ela vem instável ou com picos, causando a queima de seus equipamentos. Então, essas são as causas mais comuns de perda de dados aqui no Brasil. Mas, ainda assim, existem outras que também são relevantes, como as falhas de software, o famoso update do sistema operacional ou da aplicação que deu errado, não foi testado o suficiente e causa problemas. Quebras de segurança, como vírus, invasões e outras ameaças. E, claro, as causas humanas, um usuário que acidentalmente ou não faz com que sejam danificados ou perdidos determinados dados. Todos esses fatores contribuíram para que em 2014, no ano passado, 59% das empresas entrevistadas por essa consultoria tivessem ao menos um incidente de perda de dados. Ou seja, se traduzirmos isso para a realidade, mais da metade das empresas brasileiras perderam dados em 2014.
e o volume de dados perdidos, né, por essas empresas aumentou 400% em relação a um estudo feito 2 anos antes. Ou seja, na mesma medida em que o volume de dados armazenado pelas empresas aumenta também o volume de dados perdidos em consequência. E quando esse desastre acontece, é importante que você tenha realmente uma proteção de seus dados bem definida, bem planejada, para que você tenha uma recuperação efetiva, né, desses dados. Então, quando você faz os backups dos seus servidores, das suas aplicações, o ideal é que você se planeje com base em métricas. Mais especificamente, 2 métricas. A primeira delas, o objetivo de ponto de recuperação, ou RPO na sigla em inglês. O que significa essa métrica? Nada mais é do que, ao analisar um determinado servidor ou uma determinada aplicação, você se perguntar quantos dados dessa aplicação você está disposto a perder no evento de um desastre. Se você falar, estou disposto a perder até 3 horas de dados dessa aplicação, 3 horas de atualizações e modificações, isso significa que o seu RPO é de 3 horas. E na hora de definir a sua estratégia de backup, isso vai significar que você vai ter que fazer um backup pelo menos uma vez a cada 3 horas. Porque cada backup que você faz é um ponto de recuperação para onde você pode voltar na hora que o desastre ocorre. Só que tudo que ocorreu daquele ponto em diante vai acabar se perdendo. Então, o que acontece muitas vezes em muitas empresas com quem nós conversamos é que é adotado um RPO global de 24 horas. Não importa, não é levado em conta a criticidade, a importância de determinada aplicação na hora de planejar o seu backup. Na maioria das vezes, a maioria das empresas ainda faz apenas um backup por dia de todo o ambiente, quando o ideal, o correto, seria ter essa métrica e essa frequência dos backups analisada de acordo com a relevância de cada aplicação para o negócio. Por exemplo, um file server, geralmente, ele não é um servidor tão crítico. Ele tem sim a sua importância, você precisa incluí-lo no backup, mas se você mantiver uma frequência, um RPO de 24 horas, por mais que o usuário ele tenha ali um retrabalho no evento de um desastre, de refazer um relatório, refazer uma apresentação, reescrever um documento, e isso, claro, vai diminuir a sua produtividade, geralmente uma empresa não vai fechar as portas porque perdeu um dia de atualização do file server. Claro que há exceções, há negócios como, por exemplo, advocacias, escritórios de contratos, de contabilidade, onde documentos muito críticos são armazenados no file server e perder esses documentos pode gerar um impacto muito grande. Mas, para a maioria dos ramos de atividade, um file server não é um servidor tão crítico, então talvez ele comporte uma frequência, uma periodicidade de backup mais extensa, uma vez ao dia. Agora, será que esse intervalo é realmente próprio, adequado para um servidor de banco de dados, onde passam todas as suas movimentações financeiras, notas fiscais, movimentações de estoque, cadastro de clientes, toda, de repente, a folha de pagamento da sua empresa. Então, imagina você perder um dia dessas modificações, o transtorno que isso não traz, o prejuízo que isso não acarreta para a sua empresa. Então, é crucial ter essa preocupação na hora de definir a sua estratégia de proteção de dados sobre qual é a tolerância à perda de cada aplicação e adequar a sua frequência dos backups de acordo com essa métrica. E a segunda métrica que você tem que levar em consideração é o chamado objetivo de tempo de recuperação, ou RTO. Esse RTO significa o tempo necessário para recuperar o seu ambiente, tornar aquela aplicação, aquele serviço novamente disponível após a ocorrência do desastre. Em outras palavras, é o tempo que a sua empresa consegue suportar
né, sem ter prejuízos significativos, sem ter acesso a determinada aplicação. Então, vamos supor que você tenha, por exemplo, um backup de um file server, né, que é um servidor que eu gosto de usar como exemplo, porque toda empresa tem. E você, nesse backup do seu file server, você faz backup apenas da pasta onde seus usuários gravam os seus documentos. E você tem um backup do seu file server de, digamos, 2 horas atrás. Então você tem lá um RPO interessante. Mas se o seu backup é só daquela pasta onde os seus usuários gravam os arquivos, se ocorrer um desastre que cause uma perda desse hardware do seu file server, né, torne esse servidor físico indisponível, para que você disponibilize novamente o seu file server para os seus usuários, você vai ter que passar por uma série de passos. Você vai ter que provisionar um novo hardware, reinstalar o sistema operacional, que demora aí entre 40 minutos e 1 hora, aplicar as atualizações do sistema operacional, o que dependendo da versão pode demorar aí algumas horas, restaurar apenas, após essa etapa de reinstalar o servidor, restaurar os backups, o que dependendo do volume de dados que você tem pode levar algum tempo. E após essa restauração, você ainda vai ter que se preocupar em recriar os compartilhamentos manualmente, em recriar cotas de disco, em recriar policies, se pode MP3, não pode foto, não pode, tudo isso manualmente. Então, se você tem uma solução de backup tradicional, onde você copia apenas determinados dados do servidor, o seu RTO ele é muito longo, o que pode acarretar danos. Novamente, eu citei o exemplo do file server, que é um servidor relativamente simples de reconstruir. Imagina traduzir isso para um banco de dados. De repente, a sua empresa não tem ali um DBA que conheça daquele banco de dados, do Oracle, por exemplo. Então, se o seu servidor Oracle apresentar um problema, além de ter que reinstalar ali o sistema operacional, você tem que contratar uma empresa, alguém que possa te ajudar a instalar o Oracle, refazer a configuração para depois voltar a esse backup. Então, é extremamente crítico que você pense nos passos e procedimentos necessários para fazer a recuperação completa do seu servidor e do seu ambiente, e que tenha claras as métricas de quanto é tolerável para a sua empresa ficar sem aquela aplicação. Então, com base nesses dois objetivos, nessas duas métricas, você vai planejar e montar a sua estratégia de proteção de dados. Porque se você não fizer isso adequadamente, existem sérios riscos de que sua empresa, caso passe por um evento de perda de dados, sofra consequências muito severas. Um estudo do Gartner mostra que apenas 6% das empresas que passam por esse tipo de situação conseguem sobreviver por mais de 2 anos. A maioria, ali 94%, fecham as portas porque o impacto financeiro, o prejuízo dessa perda e também o impacto à imagem da empresa foi muito forte. Para vocês terem uma ideia da média desses valores, dessas métricas no mercado, eu gostaria de compartilhar aqui alguns dados levantados pelo IDC, onde eles perguntaram para seus clientes justamente qual era o RPO e qual era o RTO de sua aplicação mais crítica. E vejam ali um fato que chama a atenção. Para 82% dos clientes que responderam essa pesquisa do IDC, o RPO, pelo menos da aplicação mais crítica, ele era inferior a 1 hora. Ou seja, para essas empresas, 82% delas, é preciso fazer ao menos um backup a cada hora de sua aplicação mais crítica. Será que a sua empresa realmente se enquadra ali nos outros 17,7%? Ou será que a sua empresa também tem uma aplicação crítica que precisa de uma proteção mais frequente, de hora em hora, de 30 em 30 minutos, de 15 em 15 minutos? Do lado da recuperação, do RTO, para 73% das empresas, esse RTO
tinha que ser inferior a 4 horas, ou seja, não importa qual foi o desastre. Isso é um ponto importante. Na hora que você está traçando ali o seu objetivo de tempo de recuperação, você não pode traçar isso atrelado a condições. Né? Se o file server, se algum usuário apagar uma pasta, o meu RTO é de 30 minutos. Se o servidor parar, o meu RTO é de 24 horas. Se o data center pegar fogo, o RTO é de 2 semanas. Na verdade, não funciona assim. O RTO é um só. Você tem que cumpri-lo independentemente de qual foi o problema. Então, se você estipulou um RTO de 4 horas, você tem que estar pronto para trazer aquele servidor de volta em 4 horas, né, por completo. Ele tem que estar totalmente funcional, não importa qual foi o desastre. Então, o que eu quero dizer com essas métricas? O que eu quero mostrar a vocês? Geralmente, há grande chance de que a sua empresa também tenha métricas similares. E para atingir esse tipo de métrica, você tem que traçar uma estratégia completa. Não adianta apenas você se basear no software, por exemplo. O software ele representa uma parte importante dessa estratégia, mas você tem que repensar também o tipo de armazenamento que você está usando. Por exemplo, se você faz backup apenas em fita e nada mais, é impossível, e eu lhe garanto, atingir a esses objetivos. A menos que você tenha um volume de dados muito pequeno, ali, inferior a 1 tera, ou até metade disso, você não vai conseguir fazer um backup do seu ambiente de hora em hora. E você também dificilmente vai conseguir recuperar o seu ambiente, o seu servidor, a sua aplicação crítica, em menos de 4 horas a partir da fita. Porque imagina ter que trazer a imagem completa do servidor, o sistema operacional, as aplicações, os arquivos, reinstalar tudo e trazer o backup da fita em menos de 4 horas. Na maioria dos casos, impossível atingir esse objetivo. Então, toda essa estratégia, esse planejamento começa pelo tipo de armazenamento que você vai empregar. Para ter objetivos, atingir objetivos assim tão exigentes, geralmente o tipo de armazenamento que você vai usar para os seus backups primários vai ter que ser o disco, que é o que vai dar a melhor performance, as melhores ferramentas, a maior flexibilidade para você trabalhar e chegar a esse objetivo. E aí a fita, não é que você vai jogar fora o seu drive de fita, os seus cartuchos, mas a fita ela vai passar a ser o quê? Um backup secundário, porque é uma boa prática também você se preparar para um desastre de larga escala, um problema no seu data center, um incêndio, um desmoronamento. Então você tem que ter uma cópia dos seus dados fora da sua empresa. E para isso, para essa finalidade, a fita é excelente. Então você poderia fazer o backup em disco para ter ali um backup mais frequente, mais rápido, uma recuperação rápida, e uma vez ao dia copiar esses backups do disco para a fita e mandar essa fita para um cofre, para uma guarda externa e etc. Então, isso em geral é o que o mercado tem feito para chegar a esses objetivos. E é claro, para você gerenciar tudo isso, todo esse processo, você precisa ter as soluções adequadas em termos de software. Alguns clientes, com base em dificuldades que eles enfrentaram, acabam optando por um caminho de múltiplas soluções, de múltiplos fabricantes. Por exemplo, tem muitos clientes que eu conheço e que eu converso no dia a dia que tinham uma solução que os estava atendendo bem enquanto o seu ambiente era físico. Na hora em que o ambiente começou a ser virtualizado, aquela solução começou a apresentar problemas, ela não atuava tão bem no ambiente virtual. Então, muitos clientes acabaram mantendo aquela solução do ambiente físico e trazendo uma solução especializada para fazer backup das máquinas virtuais. E aí você fica com 2 consoles de gerenciamento, 2 fabricantes, treinamento em 2 ferramentas diferentes, e isso sem contar no transtorno. Imagina você abrir um chamado com um desses 2 fabricantes referente a um problema qualquer que você tem, e aí na hora que o fabricante faz lá um acesso remoto no seu servidor, ele vê que existem essas 2 ferramentas instaladas ali. Todo e qualquer fabricante de software, não vou isentar a ArcServe disso,
né? Se nosso técnico lá do suporte encontrar uma ferramenta concorrente instalada no mesmo servidor, a primeira coisa que ele vai te dizer é: esse problema é causado pela incompatibilidade, pelo conflito entre essas duas soluções. Eu não posso atuar até que você remova essa outra ferramenta do meu servidor. Isso acontece. Então, se você trabalhar com ferramentas de fabricantes diferentes, né, para ir compondo e empilhando essas funcionalidades, você vai agregar uma complexidade muito grande no seu ambiente, além de aumentar os custos, porque, como eu falei, você vai ter que treinar a sua equipe em diferentes ferramentas, como seu ambiente está fragmentado, a sua representatividade para cada fabricante é menor, então você vai conseguir menores níveis de desconto, vai pagar mais caro em todas as renovações, né? Então existem uma série de problemas em ter essa prática de empilhar soluções. Qual que é a visão da Arcserve com relação a isso? Nós acreditamos que o ideal para todo e qualquer cliente é ter uma solução unificada, de um único fabricante, que atenda muito bem todos os seus anseios, todas as suas necessidades voltadas à proteção de dados, seja em ambientes físicos, seja em ambientes virtuais, seja estações de trabalho, seja qual for o sistema operacional. Então, uma solução unificada que entregue uma proteção abrangente, controlada e que ainda assim seja simples e fácil de manusear, de manter. De forma que você possa deixar de se preocupar naquela questão, o backup falhou na solução A por conta de um problema X. Na solução B, o backup de tal e tal e tal servidor virtual falhou porque a VM estava desligada, porque o VMware Tools estava desatualizado. Em vez de você ficar focando nesses probleminhas que surgem quando você tem várias ferramentas, você vai poder focar nos seus SLAs, nas suas métricas, que é o que realmente importa, e ter uma proteção realmente orientada a SLAs. A nossa visão é que você possa ter uma espécie de um disco de SLAs, onde você pode configurar o seu software de backup com diferentes níveis de proteção de acordo com a importância de cada servidor. Por exemplo, você poderia ter, aqui apenas exemplos totalmente hipotéticos, que você poderia ter no seu ambiente. Você poderia ter um SLA Silver, ali um SLA básico, que vai consistir em um backup simples por dia, que vai para o disco e depois tem uma cópia gerada em fita que você manda off-site. Então você vai aplicar esse SLA para os seus servidores menos críticos, um servidor de impressão, um servidor de web com conteúdo estático, algo que não precisa de uma proteção mais avançada. Aí você pode ter um SLA Gold, onde você tem backups mais frequentes, digamos, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, onde você já vai trabalhar com uma replicação desse backup para um outro site de contingência, e lá nesse site converter esse backup numa VM, ou deixar ele pronto para ser iniciado como uma VM. Então, se você tem um servidor mais crítico, de repente o seu file server pode se enquadrar aqui, um servidor de aplicação, que não muda tanto, mas é importante fazer uma proteção frequente dele, você pode colocar nesse SLA Gold, até porque ele poderia ter uma replicação e uma recuperação mais rápida. E para aqueles servidores que são fundamentais para o seu negócio, você pode ter um SLA Platinum, que vai ter ali backup de 15 em 15 minutos, ou então replicação em tempo real, com gravação desses dados em vários locais, ou até mesmo redirecionamento automático dos seus usuários em caso de falhas para alta disponibilidade. E tudo isso nós entregamos hoje com as nossas soluções, com o Arcserve DP. Então, falando um pouco sobre as suas características. O Arcserve DP, como o nome dá a entender, ele é uma solução unificada para a proteção de dados. Então, ele não entrega apenas backup, ele vai muito além. Ele entrega também funcionalidades de replicação de dados,
e alta disponibilidade, para que você consiga justamente trabalhar com aquela questão dos SLAs e ter diferentes níveis de proteção de acordo com a importância de cada servidor, de cada aplicação para o seu negócio. E você gerencia tudo isso a partir de um console unificado do ArcServe UDP, que é disponibilizado via web. Então, em qualquer navegador e em qualquer dispositivo, você consegue acessar e gerenciar a solução. E o tipo de backup realizado pelo ArcServe UDP é backup por imagem, por snapshot, tanto para o ambiente físico quanto para o ambiente virtual. Com o ArcServe não existe diferença, não existe distinção. Não tem algo que você consiga fazer no físico que não consiga no virtual e algo que você consiga no virtual e não consiga no físico. Você tem exatamente a mesma experiência, as mesmas funcionalidades em ambas as plataformas. Então você vai fazer um backup com o ArcServe UDP baseado em imagem. Isso significa que todo o conteúdo do seu servidor vai ser armazenado. Então, o sistema operacional, as aplicações, as configurações e os dados. E tudo isso vai para o nosso repositório inteligente em disco, o chamado Recovery Point Server, ou RPS. O RPS ele é um destino inteligente para os backups que traz uma série de funcionalidades como desduplicação, replicação e outros detalhes que vamos ver na sequência. Então, esses backups são armazenados otimizados em disco. Mesmo o backup sendo por imagem, você, além de poder recuperar a máquina inteira, se você precisar, você tem, é claro, a recuperação granular de arquivos, pastas, e-mails, bases de dados. Depois que o backup está no disco, você pode gerar cópias secundárias dele em outro disco via replicação para um site remoto, ou em fita, se você quiser usar ainda mídias magnéticas, e até mesmo em nuvem. Nós temos integração com as nuvens da Amazon, da Microsoft e tantas outras aí que sejam baseadas no OpenStack e no Eucalyptus, ambos plataformas open source para a criação de nuvens, que a ArcServe suporta e se integra. No que diz respeito à geração desses backups efetivamente, você, nos servidores físicos, você vai instalar um agente ali nas suas máquinas Windows e Linux físicas, para que seja possível gerar esse snapshot e processar o seu conteúdo. Nas máquinas virtuais, em ambientes VMware e Hyper-V, você não precisa de agente para absolutamente nada. Você não instala agente em nenhuma das suas máquinas virtuais. E ainda assim, você tem os backups todos gerenciados através das APIs disponibilizadas por esses fabricantes, com a possibilidade de voltar tanto a VM inteira quanto voltar o seu conteúdo de forma granular. Arquivos, pastas, bases de dados, e-mails e etc. Um ponto muito importante para entender como o ArcServe UDP vai lhe auxiliar a reduzir as suas janelas de backup e também te dar uma recuperação mais ágil é entender a tecnologia de backups incrementais infinitos oferecida pelo ArcServe UDP. Então, em soluções tradicionais, geralmente, como que você trabalha? Você tem lá o backup completo, ou full, que possui uma cópia de todos os seus dados. E, geralmente, se você tem um volume de dados um pouco maior, você não consegue fazer um full todos os dias, que seria o ideal. Porque se você tem a cópia completa ali sempre disponível, a partir dela você sempre consegue recuperar todos os seus dados. Então, o que as empresas acabam fazendo para combater a janela de backup e atingir ali seus objetivos? Elas passam a fazer o backup incremental, que é o backup que copia apenas o que mudou desde o backup anterior. Só que qual que é o problema de usar backups incrementais numa solução tradicional? Na hora do restore, para recuperar os seus dados, você tem que voltar, restaurar ali por completo o seu backup full e depois vir restaurando cada um dos incrementais, um por um. Então, se você, por exemplo,
tentar fazer backup incremental o mês inteiro, na hora do restore, você vai ter que voltar ali 30 backups, 30 fitas, se você estiver fazendo backup em fita. Então é inviável. No Arcserve UDP, esse conceito mudou completamente. Você faz apenas um backup full, um backup completo inicial, que é o primeiro. Dali em diante, você nunca mais vai fazer outro full. Tá? Não é necessário, em momento algum, você fazer outro backup full. Após esse backup full, os incrementais que vêm na sequência, eles são em nível de bloco. Então, eles são incrementais mais rápidos e mais eficientes do que o incremental tradicional, que é em nível de arquivo. Porque o incremental do Arcserve UDP ele vai pegar ali os blocos que mudaram no disco. Ele não vai ficar vendo data de alteração de arquivo para gerar esse incremental. E cada um desses incrementais cria ponteiros e referências para os backups anteriores, de forma que na hora do restore, na hora que você abre a interface lá do UDP para fazer uma recuperação, pouco importa se você fez um full ou se você fez um incremental. Você vai ver sempre todos os dados do seu servidor exatamente como eles estavam no momento em que o backup foi feito. Então, na prática, você vai estar fazendo backups incrementais, mas o restore vai ser como se você estivesse fazendo full todas as vezes. Isso nos dá uma eficiência absurda, a ponto de podermos fazer backups com uma frequência muito maior, até de 15 em 15 minutos, porque o tamanho desses backups é muito pequeno, o seu impacto é muito baixo, e eles concluem muito rapidamente. Somado a esse conceito, nós ainda trazemos uma tecnologia muito avançada de desduplicação de dados. O que é a desduplicação? Por nós estarmos trabalhando com um disco, nós temos a possibilidade de fazer leituras aleatórias desses dados no disco, o que não acontece, por exemplo, na fita. A fita ela é puramente sequencial. Você só pode ler e escrever na fita de maneira sequencial. Então, o que essa possibilidade de ter uma leitura e uma escrita aleatórias nos garante? Ela permite que nós passemos a dar uma tratativa mais inteligente para esses dados que estão sendo armazenados. Então, com o UDP, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar os dados, as imagens, em blocos menores, que podem ser de 4 kilobytes até 32 kilobytes, você que escolhe. E aí, cada um desses blocos é comparado um com o outro. Nós vamos fazendo análises e comparando esses blocos. Sempre que nós encontrarmos blocos duplicados, repetidos, nós armazenamos uma única cópia desse bloco. Então, pensa no seguinte cenário. Você tem lá na sua estrutura, no seu ambiente, 10 servidores com Windows Server 2012. A hora que você faz o backup do primeiro servidor, o Windows 2012, nós vamos gerar a imagem desse servidor, vamos fazer esse processo, quebrar ela em pedaços, analisar esses blocos. E se houver alguma coisa duplicada dentro do próprio servidor, nós já vamos otimizar esse backup. Mas a chance disso ocorrer é baixa. Geralmente, se você está fazendo backup ali de um único servidor, você não encontra dados duplicados dentro dele. Isso é mais raro. Mas, na hora que você for fazer o backup do segundo servidor, que também tem lá o Windows Server 2012, lá no agente, lá na própria origem desse backup, nós vamos identificar, por exemplo, que todos aqueles dados referentes ao Windows, então aqueles 12, 15 GB ali do sistema operacional, já foram armazenados anteriormente por um outro backup, ainda que de outro servidor. Então, todo esse montante de informações que já estão lá no nosso repositório não vão precisar passar pela sua rede novamente. Então, essa desduplicação ela ocorre de forma global, porque ela compara os dados de tudo que você está armazenando no repositório, e ela ocorre na origem.
reduzindo ainda mais o tamanho do seu backup, o espaço em disco necessário para armazená-lo, o impacto desse backup na sua rede e o tempo necessário para concluí-lo. Isso significa que você consegue reduzir as suas janelas de backup, e o tamanho dos seus backups na ordem de 80% a 90%, trazendo uma eficiência muito grande para a proteção dos seus dados. Somado a isso, o UDP ele ainda tem a possibilidade de replicar os dados entre diferentes repositórios, entre diferentes servidores RPS. Então, se você quiser mandar uma cópia dos seus dados para uma filial remota ou consolidar os dados de várias filiais em um site central, você pode fazer isso através dessa tecnologia de replicação nativa do ArcServe UDP, sempre mantendo a desduplicação dos dados durante esse envio. Então, também é reduzido o impacto dessa replicação nos seus links. E além disso, você ainda pode controlar quanto de banda vai ser consumida para fazer essa replicação dos dados por dia da semana, por faixa de horário, de acordo com a sua necessidade. Bom, até agora nós falamos principalmente das funcionalidades que nós oferecemos para facilitar o backup, para torná-lo mais ágil, mais eficiente, de permitir guardar um histórico maior consumindo menos disco, etc. Mas, como a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando de métricas, o backup ele é só 50% do processo. Eu diria que é até menos. O que importa realmente é a restauração. E esse é um ponto onde a ArcServe realmente se destaca. Inclusive, o nosso slogan é Assured Recovery, ou recuperação garantida, porque esse é um ponto realmente principal da nossa visão, da nossa estratégia na hora de apresentar as nossas soluções para o mercado. Então, apesar daquele backup, do tipo de backup realizado ser um backup de imagem, você tem várias opções de recuperação a partir dele. Você tem, por exemplo, a recuperação granular, para voltar arquivos, voltar pastas, tanto de servidores Windows quanto Linux. Você consegue voltar bases de dados como SQL, Oracle, Exchange, a partir desse backup. Você tem a possibilidade de buscar arquivos específicos dentro de um período de datas, por exemplo. O usuário perdeu um arquivo chamado relatório.xls. Ele não se lembra onde estava nem quando foi a última vez que ele viu. Você pode ir lá e fazer uma busca por relatório XLS e localizar todas as versões daquele arquivo disponíveis nos seus backups. Você pode recuperar suas máquinas virtuais inteiras para o mesmo host original, para um host diferente, trocando o tipo de disco da máquina virtual, de thin para thick, e etc. Você pode restaurar e-mails do seu Exchange, não apenas e-mails, mas também contatos, itens de calendário, tarefas, recuperando isso para o local original ou para uma outra caixa postal, ou até mesmo exportando isso para um arquivo PST. Aí você pode também recuperar objetos do seu Active Directory, objetos e atributos. Além disso, dessas recuperações tradicionais, você tem também, é claro, por estar fazendo backup via imagem, a possibilidade de fazer a recuperação completa do seu servidor em caso de desastre, que é o chamado Bare Metal Recovery. Então, a partir dessa imagem, tanto de servidores Windows quanto Linux, você consegue fazer o Bare Metal Recovery para até mesmo um servidor de hardware diferente, se for uma máquina física. Ou você pode restaurar uma máquina física numa virtual, uma virtual numa física. Tudo isso de forma totalmente automatizada. Durante esse processo de restauração, se for detectada alguma incompatibilidade de driver, de hardware, etc., você é informado e basta que você forneça ali o driver correto com o pendrive ou buscando isso em algum local na rede e esse driver será injetado
para você antes de subir o sistema operacional, para que realmente não haja riscos ali de tela azul ou de qualquer outro problema. Além desse tipo de recuperação, né, que também, apesar de ser uma recuperação mais interessante, ela ainda cai no conceito de uma recuperação tradicional, porque ela envolve copiar os dados de volta para um outro local, para um outro servidor. Nós temos uma série de opções para recuperação instantânea dos seus dados em caso de um desastre. E esse é um diferencial muito importante. Então, ao invés de você ter que esperar e depender de uma recuperação tradicional, ter que esperar aquele tempo que leva para copiar os dados, o ArcServe UDP permite que você acesse esses dados imediatamente, direto de dentro do backup. Você pode, por exemplo, pegar a imagem do seu servidor, né? Vamos supor que você tenha um servidor SQL e esse servidor, né, ele apresentou um problema, você precisa fazer uma consulta urgente nessa base, você não pode esperar ali 1, 2 horas para recuperar aquilo para o disco de outro servidor. O que você pode fazer? Você pode montar aquele volume, aquele disco do seu servidor SQL que está lá dentro do nosso repositório de backup como uma unidade de qualquer um dos seus servidores. Então você pega lá o C dois pontos do seu servidor SQL ou o E dois pontos onde estavam as bases e apresenta isso como se fosse, não sei, o R dois pontos de qualquer outro servidor que tenha SQL na sua rede. E aí você vai lá pelo próprio SQL Management Studio e consegue fazer um attach, né? Consegue abrir aquela base direto de dentro do backup sem fazer um restore. Claro, ela vai estar em modo apenas leitura, mas já é uma forma de você ter acesso imediato àquela informação sem precisar fazer uma recuperação. Outra alternativa, né, caso você queira uma recuperação rápida, é você ter os seus backups convertidos em máquinas virtuais. Você pode fazer isso através do Virtual Standby, né, que é uma tecnologia do ArcServe UDP, que logo após o término do backup, converte esse backup numa VM e copia essa VM para dentro de um host VMware ou Hyper-V que você tem. Né? Lembrando que nesse caso a origem é indiferente, pode ser uma máquina física, pode ser uma máquina Hyper-V e você jogar essa VM de standby num VMware, ou pode ser uma origem VMware e você jogar essa VM de standby no Hyper-V, para nós isso é indiferente. Né? E aí, no evento de um desastre, você já tem lá uma VM pronta, pré-restaurada, igualzinha ao seu servidor, como ele era na última vez em que ocorreu um backup, e basta você ligar essa VM para ter uma recuperação imediata daquele servidor. Aí sim, já pronto para entrar em produção. Claro, esse recurso, né, ele precisa ser ativado antecipadamente. Você precisa escolher de antemão quais máquinas você quer ter essa possibilidade para que o ArcServe UDP possa fazer essa conversão. Mas se você não fez isso e você quer ainda assim ter uma VM de standby ali, uma VM idêntica ao servidor que caiu de forma imediata, você também consegue fazer isso com o ArcServe UDP, que é capaz de apresentar o nosso repositório de disco para um host Hyper-V ou para um host VMware e subir uma VM diretamente de dentro do backup. Então você tem ali a imagem do seu servidor no disco, comprimida, deduplicada, otimizada pelo ArcServe UDP, e a partir dela você sobe uma VM imediatamente. E aí essa VM ela vai já estar disponível para você usar, né, conforme você precisar, seja para buscar algum dado ali dentro, usar isso como uma ferramenta para validar a integridade dos seus backups ou o que for, ou se for para realmente tornar esse servidor permanente, fazer uma recuperação, basta que você faça um live migration dessa VM para dentro do seu data store do VMware ou uma migração, né, uma transferência ali de storage do Hyper-V para dentro do seu cluster ou de um dos seus hosts para tornar essa VM permanente. Lembrando que isso vai ocorrer com ela online ali funcionando e servindo aos seus usuários. Caso isso ainda não seja suficiente para alguma aplicação do seu ambiente,
né? Você precisa, por exemplo, ter uma perda de dados mínima, ali muito abaixo dos 15 minutos, que é o intervalo entre os backups que o ArcServe UDP entrega. Você pode, nesse caso, partir para a nossa tecnologia de alta disponibilidade, onde aí, ao invés, né, de fazer apenas o backup de um determinado servidor, nós complementamos esse backup com uma replicação que ocorre continuamente, em tempo real. Então, de forma online, tudo que acontecer no seu servidor de produção vai ser aplicado também em um servidor de réplica, um servidor de contingência, que pode estar no mesmo site, em outro site ou até mesmo na nuvem. E aí, esse servidor de contingência ele fica continuamente monitorando a sua aplicação, o seu banco de dados, o seu exchange, e se for detectada uma falha, esse servidor de standby é ativado automaticamente e os seus usuários são redirecionados para trabalhar a partir dele. Então você tem uma alta disponibilidade para aquela sua aplicação crítica. Tudo isso nós disponibilizamos através do ArcServe UDP usando um conceito que é bastante único hoje no mercado, que é o conceito de planos de proteção. O que são esses planos? São um mecanismo de workflow, né, um fluxo de tarefas. Então vamos supor, você quer fazer um backup do seu ambiente, né, VMware, de meia em meia hora, para ter ali, garantir um RPO de 30 minutos. Você quer se precaver contra desastres, tendo uma cópia desses backups de 30 em 30 minutos também fora do seu site. Então você vai replicar isso para um outro local. E lá do outro lado você quer já para esses servidores VMware que são críticos, ter essa VM pré-restaurada. Assim, no evento de um desastre, você vai lá, só liga a VM, ela já vai estar lá pronta dentro do seu data store com a melhor performance possível. Então, essas três tarefas você vai encapsular em um plano e elas passarão a ser executadas na sequência. Então, ele vai fazer o backup ali de 30 em 30 minutos. Logo após o término desse backup no disco, ele vai replicar esse backup para outro site. E a hora que essa replicação lá para outro site estiver terminada, ele abre essa imagem e transforma isso numa máquina virtual ou atualiza uma máquina virtual já existente lá do outro lado. Então, com o conceito de planos, você pode automatizar qualquer funcionalidade dentro do ArcServe UDP. A ideia por trás disso é justamente voltar naquela questão dos SLAs. Então, se você traçou lá 3 SLAs, um SLA Silver, um SLA Gold, um SLA Platinum, na prática isso vai se converter em configurações dentro do software. Você vai ter um plano Silver, um plano Gold, um plano Platinum, com as tarefas necessárias para atingir aquele seu objetivo em termos de RPO e RTO, e tudo isso vai se tornar um processo padronizado, um processo repetitivo, né? Sempre ali com as mesmas tarefas para garantir que você é capaz de atingir aquele objetivo. Então essa foi a visão por trás desse conceito do ArcServe UDP, que é reconhecido, né, não apenas por nós, né, não é a ArcServe que está dizendo, nós fomos reconhecidos, por exemplo, lá no VMworld em 2015, agora em São Francisco, né, o evento da VMware global lá em São Francisco, nós fomos reconhecidos como melhor solução para disaster recovery e backup de ambientes virtualizados em nuvem. Então, entre todas as ferramentas, todos os fornecedores que estavam lá, a ArcServe foi eleita como a solução mais eficiente para esse tipo de ambiente. E também somos reconhecidos por nossos clientes. Temos no nosso site, no nosso portal, uma série de casos de sucesso aqui. Eu separei alguns logos, algumas citações, de alguns desses casos, mas lá no nosso portal nós temos estudos completos explicando os detalhes de como as soluções da ArcServe ajudaram esses clientes a reduzir seus tempos de backup, aumentar a sua disponibilidade, reduzir consumo de disco e etc. Então, são clientes realmente muito satisfeitos. Vale a pena dar uma passada no nosso portal para ler esses estudos de caso, também ver vídeos adicionais sobre a nossa solução,
obter PDFs, white papers, fazer download de trial, enfim, né? Vale a pena dar uma passada lá no nosso portal para conhecer mais sobre as nossas soluções. Então, eu gostaria de realmente agradecer a presença e a participação de todos e até a próxima.